Olá, meu nome é Manuela Matos e eu sou aluna de graduação de Ciência da Computação. Hoje eu vou explicar um pouco do que eu fiz na minha pesquisa de iniciação científica ao longo desse ano de PIBIC. Bom, a nossa pesquisa é para desenvolver um classificador de fluxos para ser utilizado em sistemas de detecção de intrusão de rede. Então eu queria começar explicando o que são esses sistemas. Sistemas de detecção de intrusão de rede, do inglês NIDS, são dispositivos que monitoram o tráfego de rede, sejam fluxos ou pacotes, e tentam identificar automaticamente tentativas de intrusão ou tentativas de ataque. Esses dispositivos podem ser mais simples ou mais complexos. Então, eles podem ser simples detectores de anomalia, que simplesmente sinalizam a detecção de algum tráfego suspeito, ou eles podem ser mais complexos e tentar categorizar as anomalias que eles identificam. Então, além de identificar uma anomalia, tentar dizer qual é o tipo daquela anomalia segundo alguma taxonomia. Bom, e onde que a nossa pesquisa entra nessa história? A gente desenvolveu uma nova técnica de aprendizado de máquina para ser utilizada nesses sistemas de detecção de intrusão de rede. O nosso algoritmo ele foi desenvolvido em duas versões, uma versão de classe única e uma versão de múltiplas classes. A versão de classe única é um desses detectores mais simples, que só sinalizam quando detectam uma anomalia. E a versão de múltiplas classes tenta fazer a categorização das anomalias de acordo com a taxonomia que a gente adota no treinamento. Eu não vou ter tempo de explicar exatamente o funcionamento do algoritmo, mas eu queria mostrar alguns experimentos e resultados que a gente teve com as duas versões. Os nossos experimentos foram realizados na base de dados CID001, disponibilizada publicamente pela Universidade de Coburg, e a gente escolheu essa base de dados porque ela contém tanto tráfego real quanto tráfego simulado. Então, existe um ambiente em que eles simularam vários tipos de ataques bastante atualizados, e também tem um ambiente em que eles recolheram amostras do servidor externo que correspondem a tráfego real de rede. Então, o primeiro experimento que a gente fez foi com a versão single class do UFC, a versão de classe única. Esse experimento consistiu numa comparação de vários algoritmos clássicos de aprendizado de máquina e ele foi feito em duas etapas. A primeira etapa, a gente fez o treinamento e o teste dos algoritmos dentro do ambiente simulado. Na segunda etapa, a gente pegava os modelos treinados no ambiente simulado e testava no ambiente real. Esse segundo experimento tinha por objetivo analisar a capacidade de adaptação dos algoritmos. E aqui a gente pode ver que, no ambiente simulado, todos os algoritmos têm bons desempenhos, incluindo o UFC, que tem um desempenho nas duas métricas muito similar aos melhores algoritmos, o Decision Tree e o Random Forest. Agora, na mudança de contexto, acontece um fenômeno bastante interessante. Todos os outros algoritmos perdem bastante em desempenho. Alguns deles têm perdas muito significativas, por exemplo, o Random Forest, que tem uma detecção quase perfeita no ambiente simulado e cai para uma detecção muito ruim no ambiente real, enquanto o UFC se mantém o mais estável dos classificadores. A gente acredita que o UFC foi menos impactado na mudança de contexto porque ele só treina com amostras normais. Então ele não depende de uma caracterização de anomalia para identificar padrões anormais. Além de uma vantagem de desempenho, isso também traz uma praticidade para o UFC, porque simular amostras maliciosas para fazer o treinamento de classificadores é também uma dificuldade na área de detecção de intrusão. O segundo experimento que a gente fez foi com a versão multiclass do UFC. A gente também realizou um experimento comparativo, mas dessa vez só usando o ambiente simulado, porque não fazia sentido fazer uma comparação de adaptabilidade com multiclassificadores. Nessa tabela a gente tem os algoritmos que a gente testou, que foram os mesmos da versão single class, e aqui as classes que a gente tem nessa base de dados. Então a gente tem a classe normal e mais 4 classes de ataque. E aí a gente pode ver pelos resultados que na classe normal a gente vai bem, mas não tão bem quanto classificadores como Decision Tree e Random Forest. Na classe PingScan e Brute Force a gente não vai bem, mas olhando comparativamente a gente vê que essas classes têm um problema de caracterização mesmo, e nenhum algoritmo vai bem em nenhuma das duas. Na classe PortScan o nosso desempenho é o melhor entre todos os outros algoritmos, e na classe DOS a gente também vai bem, mas não tão bem quanto Random Forest e Decision Tree. O objetivo desse experimento foi fazer uma sondagem da capacidade do UFC de detectar diferentes classes, de separar as classes. Então, a gente ainda espera trabalhar mais com esse algoritmo e tentar desenvolvê-lo melhor para conseguir aumentar as taxas de detecção de algumas das classes. Uma última consideração que eu queria fazer é que os dois algoritmos têm complexidade temporal baixa. Tanto a versão single class quanto a versão multiclass são lineares na quantidade de amostras que eles usam no treinamento e no teste. Eles são mais dependentes de outras características, de outros hiperparâmetros que a gente controla, do que da quantidade de amostras. Isso é uma característica muito importante em sistemas de detecção de intrusão de rede, porque o tempo de processamento dos pacotes ou fluxos é um tempo que você está onerando a rede. E era isso que eu tinha para apresentar hoje, a bibliografia, o artigo que a gente conseguiu publicar durante a iniciação científica.
e a base de dados que a gente usou nos experimentos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Olá, meu nome é Manuela Matos e eu sou aluna de graduação de Ciência da Computação. Hoje eu vou explicar um pouco do que eu fiz